Cheguei, a voz da experiência. O nosso tema de hoje é um tema muito importante de todos os temas que tem falado de ultimamente. Preconceitos de cor, de raça, de religião. Entendeu? Então, esse tema é muito bom, ele é muito histórico e esclarecedor. Falaremos hoje da saga da Revolta da Chibata. O que se chama de Revolta da Chibata? No passado, como eu falei no vídeo anterior, como eu falei de serviço militar obrigatório, no passado pegava para servir como praças pessoas populares, pessoas de famílias humildes, pessoas pobres, pessoas desvalidas, muitas vezes até pessoas que foram apenados e, enfim, porque dava-se bastante ênfase à oficialidade. Então, o personagem principal disso tudo chama-se João Felisberto Cândido. Pasmem, um negro, forte, vigoroso, nascido no Rio Grande do Sul. Então, filho de ex-escravos que não saíram da propriedade do seu senhor, continuou morando com seus 8 filhos. Um deles, João Cândido, que vivia aquela vida rural, ainda na fazenda dos senhores de seus pais. Certa vez, ele tocando gado, parou um pouco, criança, para escrever no chão com uma varinha, fazendo desenhos no chão. Foi interpelado pelo neto do fazendeiro, dono da propriedade, que deu uma reprimenda nele. E ele, com raiva, pegou a vara e jogou em cima do neto do fazendeiro. O neto, ao regressar à casa grande, reclamou com o avô. E o avô foi aconselhado por outro fazendeiro que, como disciplina, foi aconselhado inclusive o pai do João Cândido, que desse uma correção disciplinar. E esta correção disciplinar era colocar nas Forças Armadas. Quando os jovens eram rebeldes, iam para as Forças Armadas. Então, João Cândido foi entregue ao Almirante Alexandrino. Esse nome é muito marcante na Marinha do Brasil. Foi entregue ao Almirante Alexandrino, que inicialmente levou ele para a Escola de Marinheiros do Rio Grande do Sul, e posteriormente ele foi transferido para a Escola de Marinheiros do Rio de Janeiro. Então, sem cultura nenhuma, filho de ex-escravos, passou a ser marinheiro. Logo que chegou ao Rio de Janeiro, teve que mudar o seu sobrenome, porque existia um almirante com seu sobrenome de Felisberto. Então, até nisso era importante. Um marinheiro, um negro, não poderia ter o mesmo nome de um almirante. Então, ele teve que mudar o seu nome. E esse marinheiro, nas foinas marinheiras, se desenvolveu muito, e naquela época eram muito reprimidos. Tinham castigos, muitas vezes, superiores aos castigos aplicados aos negros escravos. Enquanto os negros escravos, muitas das vezes, eram condenados a 50 chicotadas, o pessoal dos navios de marinha, às vezes, muitos 250 chicotadas. Chegou um certo período, o Brasil encomendou algumas belonaves, navios gigantescos, na Inglaterra, e tinha que levar comissões de praças e oficiais para receber e aprender a manabilidade com essas belonaves. Todos vasos de guerras enormes. Neste período, uma outra pequena curiosidade. O Brasil chegou entre o segundo e o terceiro lugar da maior esquadra do mundo. O Brasil, pasmem sobre esse dado nessa época. Então,
com a chegada de João Cândido à Inglaterra, convivendo com os marinheiros ingleses, ele não só aprendeu inglês, mesmo sendo simplório, aprendeu inglês, como ele passou a observar como eram tratados os marinheiros ingleses. Muito bem tratados, bons alimentos, bons alojamentos, punições, sim, mas mais suaves, totalmente adversas, que nesta época os marinheiros do Brasil sofriam muito, não respeitavam os direitos humanos, eram tratados de forma absurdas. Então, quando João Cândido voltou da Inglaterra, guarnecendo as nossas belonaves, ele mostrou aos outros companheiros marinheiros como era o tratamento na Inglaterra. Isso gerou uma indignação. Eles trataram daquele jeito, enquanto os ingleses eram tratados muito bem. Então, naquela época já existiam os rumores até de um motim russo, Potemkin. Isso foi aflorando. Então, João Cândido, uma certa vez existia um oficial que adorava fazer espetáculos de horror, amarrar os marinheiros infratores com regulamentos de marinha, amarrava-os no mastro central, reunia toda a tripulação para assistir castigos. Ora com 250 chibatadas, horas com a palmatória imensa para degradar a moral, inclusive, com as calças arriadas, e eles espancavam as nádegas que ficavam até em carne viva. Isso gerou a revolta, um motim numa belonave, e foi que gerou a revolta da Chibata em 1910, a qual os marinheiros revoltosos apontaram seus canhões de grandes calibres em direção ao Palácio do Catete, naquela época, uma vez que o Rio de Janeiro era a capital da República aqui. E chegou a atirar. Um dos tiros de canhões destruiu uma casa e matou uma criança. Foi uma das únicas vítimas. E o João Cândido, ao saber que vitimou uma criança, ele se cotizou financeiramente com os revoltosos e mandou dinheiro para a família para fazer o enterro. Nesta revolta foram inúmeras reuniões do presidente, do jurista, para ver como é que seria resolvido esse impasse. Então resolveram promover a anistia ao João Cândido e os revoltosos da Chibata, que eles suspenderiam a revolta, devolveria à Marinha as belonaves, que eram as maiores de nossa esquadra, e jamais teriam mais essas punições horrorosas. Só que em muito pouco tempo eles foram iludidos. Por que iludidos? Os oficiais não ficaram satisfeitos. Como é que eles poderiam impor a ordem sem maus tratos? Então, em muito pouco tempo, voltou-se os castigos. Então, neste momento, eu estou falando para vocês, contando essa história pujante, que o povo tem que saber, entendeu? Da revolta da Chibata. Eu diria que isso que eu falo agora seria uma primeira parte, que tem outros desdobramentos, entendeu? Até os dias de hoje houveram desdobramentos. Este homem, até hoje, é mantido escondido a sua memória, pois a sua memória não é favorável a como as instituições funcionavam no passado. Obviamente não podemos condenar pelo funcionamento das instituições no passado, porque só o tempo que vai aperfeiçoando. Hoje, podemos dizer que a própria Marinha do Brasil hoje, tá? Uma das forças extremamente humanas,
totalmente diversa daquela época. Portanto, poderíamos dizer que o João Felisberto Cândido foi o precursor do término, do encerramento dos maus-tratos. Mas para ele conseguir essa humanidade de hoje, da Marinha do Brasil, ele sofreu muito, foi perseguido até perto de sua morte. Até sua família não foi permitida uma liberdade para cultuar a doença do seu ente e nem tampouco enterrá-lo tranquilamente. No momento, encerro aqui a primeira fase da história da revolta da Chibata. Dê um ok, ajude a alcançar a meta de 1000 inscritos, inscreva-se e sugira temas para a gente conversar aqui. Isso aqui é um canal aberto para a gente trocar figurinhas, aprender e a ensinar. O meu muito obrigado.